Olá, no programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos de hoje, a gente fala sobre o código profético. Vamos entender sobre algumas profecias de Apocalipse com o pastor e escritor Jonatas Rodrigues, que está aqui no nosso estúdio. Não sai daí não, porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo ao Consulta ao Doutor, temas bíblicos. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. É um prazer ter você conosco aqui sempre. Eu conto com a sua participação através das nossas redes sociais. Entra na minha fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/Jaqueline Stefano. Lá você participa deixando o seu recado, deixando o tema que você gostaria de ver aqui no Temas Bíblicos, um assunto que você gostaria de ver abordado, porque a gente prepara tudo especialmente para você. Então lá a gente se fala. Se você ainda não curtiu a minha página, curte, deixa ali o seu recado para mim, como eu falei, a sua sugestão, porque a gente vai sempre interagindo, conversando. Você pode fazer ali um comentário nas fotos também. A gente prepara todo o conteúdo da página especialmente para você, tá? Você pode também me acompanhar através do Instagram, @JaqueStefano. E eu quero te lembrar que você pode sempre assistir de maneira simultânea o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos através do nosso canal do YouTube. Você vai lá em YouTube, em pesquisa, coloca a Hit TV, encontra o nosso canal, e se você perdeu um pedacinho do programa ou depois quer compartilhar com alguém, ele será postado e você pode assistir quantas vezes quiser. Dá uma olhadinha como. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Viu? A gente fica agora mais pertinho ainda. Entra lá no nosso canal, se inscreve, no sininho você ativa as notificações e pode sempre nos acompanhando, pode inclusive, como eu falei, compartilhar esse programa, colocar no seu canal, no seu Facebook e indicar para quem você quiser. A gente fala hoje sobre o código profético, vamos entender sobre algumas profecias de Apocalipse, tema que eu sei que vocês amam. Eu tenho recebido aqui para isso o pastor Jonatas Rodrigues, que é também escritor. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é nosso, mais uma alegria hoje estarmos aqui nesse programa tão importante que eu tenho certeza vai trazer uma grande vitória para aqueles que estiverem ouvindo, esclarecimento sobre os números, os códigos que compõem o Apocalipse. Pastor, realmente, quando a gente fala do livro de Apocalipse, muitas dúvidas existem. É um livro que contém muitos números, é um livro que contém algumas metáforas, alguns enigmas para nós. Eu queria começar entendendo o que é o código profético, qual que é a importância de compreendermos ele? É muito importante porque 28% das escrituras, segundo estudiosos, é composto por profecias. E nós notamos que no livro de Apocalipse, parece que não tem propósito, mas tem propósito. O próprio Cristo fala de muitos números, demonstra muitos números, então tudo isso traz uma mensagem inserida. Não são simplesmente os números. Não está lá por acaso, né? Não estão por acaso. Eles têm uma importância e eu entendo que trazem uma mensagem direta para aquele que está estudando e compreendendo o Apocalipse. Pastor, é importante isso que o senhor falou, na Bíblia não existe coincidência, né? Se tem um número ali, e eu acho interessante, porque o livro de Apocalipse, para a maioria de nós, não é um livro fácil, inclusive para muitos pastores e teólogos. Então, a gente busca um entendimento, o principal é termos a revelação, mas o que eu sempre digo, pastor, é que a gente tem que estudar a Bíblia. Quanto mais a gente estuda, mais Deus vai nos revelando as coisas, não é? É verdade, o Apocalipse é um livro para estudar a vida inteira, e a gente vai sempre aprendendo mais, compreendendo mais, tendo uma visão melhor daquilo que foi designado na mensagem. Vamos começar pelo arrebatamento, pastor? Claro. Vamos começar por lá. Eu acho que vale lembrar que tem pessoas nos assistindo de várias denominações, alguns que nem cristãos são, e existem pontos de vista teológicos diferentes. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós, no seu entendimento, em que contexto acontece o arrebatamento, pastor? Sim, eu entendo já que perfeitamente essas diferenças, e nós sabemos que o Apocalipse, de fato, todos nós sabemos que
cada pessoa tem uma visão, um entendimento, mas tem coisas que nós percebemos são claras, são que objetivas. Que é óbvio para todos, né? É óbvio assim, né? É concordado entre todos os teólogos, sim, né? Inclusive, até os números são pacificados, alguns dentro do próprio Apocalipse. No início mesmo, Cristo, ele fala sobre as 7 igrejas, é muito claro. Aquele número 7 ali para 7 igrejas traz uma plenitude, traz um entendimento de que o número 7 dentro das Escrituras significa como se fosse um todo, é completo, é um número completo, é um número perfeito de Deus. E quando ali no primeiro capítulo do Apocalipse, Cristo fala, se revela entre 7 castiçais de ouro, ele na sua mão, na sua destra tem 7 estrelas. Então a gente tem aquela curiosidade inicial, puxa, mas por quê? Tanto número 7, por que né? aparecendo esse número 7? E o próprio Cristo explica depois, o Senhor Jesus revela para João que os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, né? Esse simboliza a igreja, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Então traz um entendimento de que tem uma importância sim, os números nos demonstram que existe um propósito. Então, o arrebatamento da igreja, nós sabemos que tem um propósito, a igreja tem uma missão a cumprir na terra, e eu gostaria até de demonstrar aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32, que o Senhor Jesus fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então nós estamos vendo aí muitos sinais e as pessoas ficam preocupadas, né? Puxa, mas está acontecendo voltando, não está voltando? Está acontecendo isso. Hoje veio até a notícia mesmo que o Hamas vai devolver a autoridade palestina. Então as pessoas começam a ficar preocupadas. O que está acontecendo? Será que alguma coisa está por vir? E nós cremos que pelos sinais, de fato, a cada dia se aproxima a volta, o retorno de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre a figueira, a gente pode imaginar que ele está falando de Israel, para a gente observar a nação de Israel, com certeza? Sim, exatamente. É para nós observarmos o que está acontecendo com Israel. Então, esse movimento, essa notícia que eu ouvi hoje sobre o Hamas, eu acredito que pode ser, né? Até Israel declarou e só vai acreditar quando vê mesmo de fato, né? Eles estão aguardando. Então, existe uma ansiedade para que as coisas lá em Israel comecem a se encaixar. Então, Israel, nós entendemos, é o relógio de Deus. Então, tudo o que acontece lá, nós, como cristãos, devemos estar atentos, porque é uma indicação. Existe um período para Israel, né? Houve uma suspensão na 69ª semana, né, de Israel. A igreja entrou em foco e nós sabemos que quando a igreja cumprir a sua missão, o seu tempo determinado, Israel voltará. Tem uma relação com as 70 semanas de Daniel, então aí, né, pastor? Exatamente, que é outro código também, que eu entendo, um código profético, a 70ª semana de Daniel. Queira ou não, também indica um determinado tempo que vai ocorrer na Terra. Então, são sessões que eu entendo dentro do Apocalipse, é uma cronologia que eu entendo que vai ocorrer. Primeiro, as 7 igrejas, elas vão cumprir um período determinado, até o capítulo 13 do Apocalipse. Eu enxergo isso quando eu leio o Apocalipse, muito claro. Que a igreja ela vai até o 3º capítulo. 4 em diante, eu entendo que já começa ali a ocorrer os preparatórios da 70ª semana. Eu entendo que essa 70ª semana, que é a grande tribulação, ela vai até o retorno de Cristo, né, o segundo advento. Então... Peraí, pastor, eu quero saber, o senhor vai... eu sei que, de novo, a gente sabe que tem opiniões diferentes, mas o senhor entende que a igreja fica até quando? A igreja participa, vê a tribulação? Como que vai ser? Eu entendo que a igreja, ela vai ser poupada da grande tribulação. A igreja, ela vai ter um momento que ela pode até ver alguma coisa, pode perceber, a gente vai perceber, né, o que está acontecendo. Sim, vai perceber, mas só que... Não faz sentido a gente ficar aqui sofrendo, não, né? Não faz, o Senhor nos livra da ira, diz a palavra. Então a grande tribulação será um período de ira. Então tem um momento que a igreja, ela vai ser retirada, porque o próprio apóstolo Paulo disse, né, que há um que o detém. E quem detém a chegada do iníquo, né, que ele se manifeste? Eu entendo que é o Espírito Santo
presente na igreja na terra. Não significa, às vezes muitas pessoas perguntam, pastor, então o Espírito Santo vai ser retirado e como que vai haver salvação? Como que vai... Eu entendo que o Espírito Santo, nesse formato que está acontecendo hoje, habitando no crente, é algo especial. Até porque o crente não vai estar mais nessa terra, né? Exatamente. Então, como Deus vai se manifestar na terra, se vai haver uma manifestação de Deus na terra, é uma outra história aí também, não é, pastor? Exatamente. Eu entendo assim, eu lembro lá de Gênesis, né? Quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, não significa que quando a igreja for retirada, o Espírito Santo levá-la ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, Deus não vai, Deus não vai poder agir. Claro que vai. Ele é Deus, vai ele faz o que ele quiser. Agindo. Aí nós vamos ver outras etapas, né, que também estão codificadas, são demonstradas através de códigos, que o código é uma forma de indicar. Então, não é uma revelação que é para aqueles, como você disse, para aqueles que estudam, para aqueles que buscam entender, compreender as coisas de Deus, coisas espirituais. Pastor, nesse momento do arrebatamento, provavelmente, o que acontece com quem é arrebatado e o que acontece com quem fica na terra? A gente consegue ter um entendimento baseado nessas revelações? Conseguimos, sim. Aqueles que são arrebatados, a Bíblia é clara, né? Eles são levados lá. Ai, que lindo, gente, João, fico emocionada. É lindo, é maravilhoso. A promessa. A gente vai viver. É impressionante, não sei, né? Eu também sinto, pastor, assim como muitos pastores que vêm aqui, o Senhor, que a volta de Jesus é para a nossa geração. É algo que eu sinto pelo meu entendimento da palavra. Pode ser que não seja, mas o que é incrível é imaginar que a gente pode viver exatamente esse momento da arrebatação, do arrebatamento, porque é algo incrível demais, né, pastor? É algo sobrenatural, né? Imagine só, nós estamos aqui, não sabemos o dia nem a hora, o Senhor Jesus disse. Quando ele esteve aqui na terra, ele falou, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas eu acredito que hoje o Senhor Jesus está à destra do Pai, ele já sabe o dia e a hora, talvez os anjos não saibam, mas isso é algo, assim, sobrenatural. Imagine só nós estarmos aqui e, de repente, sermos arrebatados, né? Retirados com força, assim, de forma inesperada, um abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus. Então é algo que a igreja anseia, é uma promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou claramente lá em João, capítulo 4, não se turbe o vosso coração, mas crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para estar comigo. Então, eu tenho certeza que a promessa do Senhor Jesus, ela vai se cumprir. E o caso de Israel, eu até cito aqui, sobre a salvação de Israel, já que aqui no capítulo 11, versículo 25 de Romanos, o apóstolo Paulo revela, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Há algo especial com Israel, né? Há algo especial e existe uma ligação clara. Nós vemos aqui que ele fala claramente, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, tem um tempo determinado. Então eu entendo que nós somos os gentios, nós somos alcançados pelo Evangelho e nós estamos no período da graça. Senão não poderíamos ter sido alcançados. Exatamente. Também, né, pastor? É uma coisa fundamental da gente compreender, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. As pessoas, sempre que a gente fala dessa questão de arrebatamento, pastor, eu percebo que as pessoas ficam muito preocupadas com aquelas que elas amam e não se converteram ainda. Às vezes, você tem vontade de abrir a cabeça daquela pessoa e colocar lá dentro, né, o entendimento. Mas não é assim que funciona. A gente tem que fazer a nossa parte, mas existem pessoas que não aceitam. Pastor, nesses dias se aproximando, não só para nós estarmos preparados, mas o que a gente pode fazer para trazer o máximo de pessoas para Jesus? Ampliar a pregação do Evangelho, as missões. Eu vejo que a igreja está cumprindo o seu papel.
mas devemos intensificar, ser a nossa Compartilhar. prioridade. Às vezes a gente fica no Facebook o dia inteiro, compartilha programas como esse, dá livros de presente. Exatamente. É o que a gente pode também ir fazendo, não é, pastor? Tem rede Sim. social hoje. São diversas estratégias, né? Eu até sempre converso com os pastores, obreiros, levem sempre um folheto no seu carro, Verdade. na sua Bíblia, onde você estiver, quando tiver a oportunidade, não deixe de falar de Cristo. É o maior tesouro que nós temos, é Cristo. Verdade. Então, quando você tem um tesouro, você tem algo especial, algo maravilhoso na sua vida, você tem que compartilhar com as pessoas. Então, o Evangelho de Cristo são boas novas, são boas notícias. Então, eu estive pregando no último sábado sobre o novo nascimento, e falando sobre o que Jesus quer para nós, é o quê? Uma nova visão, um novo entendimento, que você venha nascer de novo da água e do Espírito. Então as pessoas precisam ter essa notícia. O Senhor quer te resgatar da maldição da lei, Ele quer te trazer uma vida nova. Então quando as pessoas ouvem, elas estão cansadas de más notícias. Eu estava dizendo, o mundo está de mal a pior. Nós vemos só más notícias. São os dias de Noé, como o Senhor Jesus disse. Ele falou que seriam como os dias de Noé. Então nós vemos aí corrupção do gênero humano em larga escala, cada vez pior. E olha que aqui no Brasil a gente tem a liberdade de poder ler a Bíblia. Tem lugares onde isso ainda não é possível, né, pastor? É verdade. E que é tudo, inclusive, bem pior do que aqui, né? Com certeza. Tem países que estão fechados ainda à pregação do Evangelho. Embora existam estratégias, né? Muitos missionários têm sido usados por Deus. Eu estive até vendo sobre uma reportagem da Coreia do Norte, que o pessoal da Coreia do Sul estava enviando balões com mensagens, com alimento. Então, tudo isso são estratégias de Deus. Eu não entendo que cada pessoa será evangelizada, mas eu tenho certeza que as nações em geral irão ouvir o Evangelho, tomarão conhecimento, muitos irão rejeitar, mas aqueles que receberem a Cristo, né? O Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, eu tenho certeza que aqueles que ouviram o Evangelho e abrirem o coração para o Evangelho de Cristo serão salvos. Amém. Essa é a missão da igreja, né? Pastor, o senhor ia falar, eu te cortei. Enquanto a igreja é arrebatada, o que acontece com a igreja? Com os que são arrebatados? Os arrebatados, isso. Eles irão perante o tribunal de Cristo, diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo revela isso, e eles irão receber os galardões, né? As recompensas pelas suas obras. Então, eu sempre me preocupo também a falar sobre isso, a orientação. Quando você fazer a obra de Deus, faça com amor, faça com dedicação. A salvação é gratuita, mas que a gente vai receber galardão pelas obras, vai sim, né? Sim, nós iremos receber, o que a palavra de Deus ensina, o tribunal de Cristo, né? Nós iremos comparecer, mas não para salvação ou não salvação. Não é julgamento, né? Para salvação ou não. Quem nessa fase do arrebatamento, que a gente compreende, aí o pastor vai saber explicar melhor do que eu, é que todos que estão ali já são salvos. A gente apenas vai passar por esse momento de, você fez isso, ou você não fez, o que você fez, e de acordo com as nossas obras, nós vamos ser galardoados. Galardoados, né? Exatamente. É isso que vai ocorrer diante do tribunal de Cristo, né? E depois, esse período, a igreja irá passar com Cristo no céu. Agora, como é que vai ser isso? A gente não sabe, né, pastor? Se vai ser um de cada vez, se vai ser todo mundo ao mesmo tempo. São curiosíssimo, né? São mistérios, né? Eu sempre, quando nós entramos em certos detalhes de alguns assuntos, eu falo, olha, sempre me limito ao máximo às escrituras sagradas, porque se a gente começar... Não, a gente vai ficar imaginando em tudo. Até porque a Bíblia, sobre isso, por exemplo, ela não deixa claro, né? Como que isso vai ser, né? Não deixa claro. Eu acredito que um mistério, vai ser uma surpresa, um presente mesmo. Acho que essa é a delícia, né? Exatamente. Nós vamos ser eu digo que no céu a gente vai ter muitas surpresas, né? Inclusive na última ceia na igreja, com os irmãos, eu falei sobre aquela passagem que Cristo fala, eu não beberei mais o fruto da vide até aquele dia. Então vai ter uma ceia. Vamos cear com ele, né? No reino de Deus. Gente, sensacional. Vai ser muito lindo, algo que nada desta vida... Nada. Nem... Pensa naquela Santa Ceia que impactou a sua vida. Não chega nem perto de como vai ser esse momento, Meu Deus, né, pastor? Não chega perto. Imagina Cristo nos servindo, que ele falou que... Sensacional. Eu fico assim, algo sobrenatural. A gente fica extasiado mesmo. A gente se limita porque lá, Deuteronômio 29, né, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós, nossos filhos. Então, o que o Senhor nos revela são apenas nuances, facetas para que a gente tenha uma esperança. Até porque a gente não tem nem compreensão, né, pastor? Eu fico imaginando, a gente já vai seguir o bate-papo,
Eu fico imaginando com a capacidade do que João tinha. Então, quer dizer, Deus, ele, é lógico que é ele que inspira, mas ele utiliza as características da pessoa. Então, João, ele vai escrevendo o que ele vai vendo, pensa no contexto em que ele vivia e o que existia naquele contexto. E é assim que ele vai escrevendo o que ele via também, né, pastor? Exatamente. Tem isso também, né? Exatamente. Então, de repente, a visão dele, quando a gente chegar lá, se fosse hoje a gente escrevendo com o que existe, com o que a gente tem acesso, então a gente já viu o avião, a gente já viu isso, já viu aquilo, a gente talvez escrevesse diferente, né? Com certeza, eu sempre digo, ele fala, as ruas são de ouro, né? Mas eu acredito que é a visão que ele teve. Exatamente. O material, com certeza, é muito superior, não tem, assim, dentro da nossa lógica. O apóstolo Paulo foi arrebatado, né? E ele falou que ouviu palavras inefáveis, não é lícito ao homem pronunciar. Então é algo sublime, algo além da imaginação humana. Da nossa capacidade. Nossa capacidade não consegue expressar, entender aquilo que Deus tem reservado. Não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, essa é a esperança da igreja. A igreja tem essa esperança. Ela está aguardando a volta de Cristo, ela está aguardando o arrebatamento. Então nós devemos estar o quê? Confiantes que aquilo que o Senhor Jesus prometeu, ele falou para Filadélfia, que eu vou te guardar da grande tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, eu tenho certeza que a igreja está aguardando esse momento e ela vai viver isso. Quanto tempo a gente fica no arrebatamento? A Bíblia dá indícios disso? Eu entendo que será durante a 70ª semana, que são 7 anos. 7 anos. Esse período. E daí tem aquela história de talvez os 3 primeiros anos a gente está aqui, os últimos 3 anos e meio não. Exatamente. Que é o que a gente imagina, talvez, né, pastor? Exatamente, porque a primeira parte, né, da semana, a metade da semana, 3 e meia, mais ou menos. 3 anos e meio aproximadamente, será aquele período em que o anticristo ele vai se revelar o Salvador do mundo, ele vai se revelar o Messias. Primeiro ele vem com muita paz, né? Com Sim. muita tranquilidade. A gente imagina de onde ele deva vir, mas não vou falar aqui para não causar polêmica, não vou perguntar isso pro pastor, mas vai ser alguém que vai vir para pacificar. E sabe o que eu acho interessante, pastor? Eu estava lendo aí alguns movimentos dos principais países, dos países mais ricos, e o que a gente lê é que eles aclamam por alguém que resolva todos os nossos problemas, né? Exatamente. E vai ser ele, né? Vai ser ele. A ONU já falou sobre isso, as autoridades em si. Estão procurando um que lidere a todos, né? O próprio Papa, eles já querem tudo isso. Ele falou, não fui eu, mas é verdade, eles estão esperando, não, é verdade, né? Isso está muito claro, né? Quem pesquisar nos jornais, vê lá que não é nota escondida não, é nota clara, é muito claro, nós precisamos de uma autoridade que vá pacificar tudo isso, toda essa E no começo vai ser assim mesmo, né? Ele vai vir para pacificar. Por isso que muitos, inclusive alguns que talvez estejam na igreja, não consigam compreender. A gente tem que ler as escrituras para estar atento aos sinais, né, pastor? Exatamente, conhecer, saber que aquelas situações que estão ocorrendo são os sinais. Princípios de dores, nós já estamos vendo aí. Terremotos, guerras, rumores de guerra, nós estamos vendo aí o que está acontecendo na Coreia do Norte, com os Estados Unidos, esse conflito que é como se fosse um barril de pólvora. Se vai vir uma terceira guerra, se não vai vir Sim, também, todas né? as pessoas já estão, puxa, será que pode ocorrer uma terceira guerra mundial? Possível? É possível. Então, isso aí é o que o Senhor Jesus revelou. São princípio das dores, são rumores de guerras, terremotos em vários lugares. O Senhor Jesus falou sobre isso. Então, tudo isso já esses está fenômenos da natureza que tem acontecido, né? Sinais no céu. Por isso que a nossa anteninha tem que ficar já em alerta. Pastor, nesses 3 primeiros anos e meio, deve já acontecer, então, essa pessoa que chega para pacificar e, em determinado momento, ele vai tentar tomar o lugar do Messias, né? Sim. Ele... Não de primeira, né? Não, ele chega, mansinho, como diz né? o ditado, né? Com o pé de lã, ele vem devagar, ele vai convencer, ele tem uma grande influência, então ele vai ser enaltecido como o salvador da humanidade, o Messias, até para os judeus mesmo, eles vão fazer um acordo com ele de proteção, ele vai proteger Israel, talvez, quem sabe, solucionar todas essas situações que estão ocorrendo com Israel, né? Então, vai chegar na metade da semana, a palavra de Deus fala, claramente, Daniel fala sobre isso, ele vai quebrar o pacto, porque ele vai querer ser adorado como Deus. O senhor acha que tem relação também, eu entendo que sim, mas eu quero saber a sua opinião,
com a reconstrução do templo? Tem, com certeza. E parece, eu nunca fui para Israel, mas eu conheço muitos pastores que já foram, que dizem que já está começando um movimento para isso, Sim, né? já Talvez não existe. especificamente lá, porque tem uma guerra, tem uma questão com outra religião, mas deve ser construído. Ele vai querer sentar. Vai querer entrar no templo e sentar no trono. Parece que é aí que os judeus talvez prestem atenção, né? Sim, eles vão perceber. Aí eles vão perceber que a coisa não é aquilo que eles esperavam. Eles vão tomar um susto porque eles não aceitam isso, né? Por mais que eles estejam aparentemente assim, fora do caminho, eles vão perceber, puxa, esse camarada não tem nada a ver com o Messias que nós aguardávamos. Aí eles vão resistir, então a coisa vai, aí nesse momento, partir para o outro lado, a perseguição. Eu entendo assim como o senhor que provavelmente a igreja, se não foi, será arrebatada nesse momento. Sim. E aí aqui, enquanto a gente está lá recebendo galardão, não sei exatamente como vai ser isso, mas enquanto tudo isso acontece, aqui na terra o bicho está pegando, né, pastor, como dizem? Aqui a coisa vai estar séria. Na terra, quem ficar para trás não vai ser fácil, porque aí ele vai se revelar, ele vai perseguir mesmo. Israel vai resistir, vai ter que fugir. Nós vamos entrar depois nesses detalhes aí sobre a mulher e o dragão aí. Então ele vai fugir, Israel vai fugir e ele vai começar a perseguir todos aqueles que não aceitarem a sua autoridade. Então isso vai envolver os santos da grande tribulação. Como nós dissemos, não significa que a igreja sendo arrebatada que ninguém mais será salvo. Pelo contrário, a porta da graça se fechou, mas ainda vai ter a pregação do evangelho do reino. Então as pessoas ainda vão ouvir falar de Cristo, vão ouvir falar do evangelho. Eu fico imaginando já que aquelas pessoas que ficaram, que tinham um parente, e aí vai ser tinha puxado, um amigo, fica a esposa que era convertida, o marido que era convertido, alguém que já tinha falado para ela. Exatamente. Ou alguém, aí eu não vou entrar nesse mérito, porque daí muda de denominação do que cada teologia acredita, mas alguém que tenha se desviado, bom, aí é uma outra história, mas enfim, por exemplo, alguém que ouviu falar do evangelho, vamos imaginar assim, né? Se a pessoa se desviou ou não, uma outra conversa, mas alguém que ouviu falar do evangelho, vai perceber o que está acontecendo, né, pastor? Com certeza, as pessoas vão correr atrás, elas perceberam, puxa vida, perdi a oportunidade. Elas estarão conscientes disso. Só que agora vai ser puxado, não né? vai ser fácil. Não vai ser como era antes, não. Vai ser uma perseguição muito grande. Então, as pessoas que forem confrontar o anticristo, muitas, infelizmente, serão martirizadas, serão mortas, serão perseguidas, terão que fugir. Então, tudo que está por vir aí, depois que fechar-se a porta aí da graça. Eu entendo que a graça, ela sempre existiu, mas neste momento, a oportunidade da graça em relação à igreja é algo especial, porque a salvação é pela graça, ou seja, a favor imerecido. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, basta a pessoa aceitar a Cristo. Eu até, quando eu prego, às vezes eu falo, é como se fosse um contrato. Se você quer receber algo, você tem que assinar o contrato. É o contrato que Deus fez com a humanidade. Vocês querem a salvação, a vida eterna? Aí está o Salvador. É o único caminho, não há outro. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqueles que receberem a condição que Deus determinou vão ser salvos. Pela graça. E aí eu digo, pastor, que por mais que hajam, eu estava conversando sobre isso hoje com algumas pessoas, por mais que hajam vertentes teológicas, existe um ponto em que todos concordam. É a única maneira de alcançarmos a salvação é o Senhor Jesus, né? Acho que esse é o ponto que não tem teologia, não tem entendimento que mude, né, pastor? Não tem. Que é o que está tão claro na Bíblia, que é o principal do que a gente precisa, é o acesso à salvação, né? Exatamente. O principal é a pessoa reconhecer a Cristo como o Senhor da sua vida. Então, às vezes a pessoa, mas eu não entendo nada disso. Não precisa entender muito. Você só tem que reconhecer a Cristo. É como o ladrão na cruz, né? Ele foi humilde, ele reconheceu Jesus Cristo como rei. E ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a salvação é assim, é pela fé. Então, a pessoa creu, recebeu a Cristo, ela é salva. Não tem... Bom, pastor, vai ser diferente então, né? Quando estiverem aqui na Terra já não vai ser tão simples, né? Com certeza, vai ser simples. O processo de salvação a gente sabe qual é, mas o que a gente está falando sobre a graça, porque você vai ser intenso, né?
Vai ser Vai intenso. ser muita perseguição, porque... Provavelmente vai ter tortura, vai ter muita coisa, Com certeza, né? o anticristo estará dominando, segundo estudos aí, pelo menos 10 grandes conglomerados, Vão ter 10 potências, grandes grupos apoiando, né? apoiando ele. Então, não é cada cantinho da terra. Então, muitas pessoas vão fugir. Muitas pessoas vão fugir para certo, mas serão perseguidas, algumas serão capturadas, presas, forçadas a adorar o anticristo. Então, tudo isso está profetizado. Então, o que nós temos que estar atentos às profecias. Eu tenho que ir para o intervalo, pastor. Eu quero te deixar uma pergunta já para o próximo bloco, que é para a gente entender sobre os selados, Sim. os 144 mil. Quem são? Eu vou para um break e já volto com essa e várias perguntas. Não sai daí. O Temas Bíblicos está de volta. A gente fala sobre o código profético. Estamos entendendo as profecias de Apocalipse com o pastor Jonatas Rodrigues, que também é escritor e está aqui no nosso estúdio. Pastor, se conforme eu for passando os tópicos, o senhor achar que faltou alguma coisa, pode voltar, tá? Pois não. Eu queria entender um pouco agora sobre os 144, o selado, 144 mil. Explica pra gente quem são. Esses 144 mil, já que aí nós também analisamos que existe um código profético dentro desse número. Eu entendo que o número 13 é o número de Deus, o número 4 é o número do mundo, tá? Multiplicado por 12 vezes 1000, que significa uma plenitude, são 144 mil. Eu, sinceramente, interpreto literalmente esse número. Muitas pessoas interpretam que não, isso aí significa todos os salvos, todas as pessoas que receberam o evangelho vão ser selados, porque alguns entendem, eu respeito isso. Eles entendem que vão ficar, né, na grande tribulação. Eu até brinco, às vezes eu falei, amém, fica aí, vocês pregam o evangelho. Existem os pós-tribulacionistas também, né? Eu respeito. Obrigada, não sou dessas, eu acho que não há necessidade. Eu não espero. Eu até falo, se eu tiver que passar pela grande tribulação, pela fé nós vamos passar. A gente vamos passa, ter que passar, né? Com a graça de Deus. Mas eu entendo que não iremos Do começo passar. pro meio, eu acho que a gente já foi. Exatamente. Porque os 144 mil selados, eles são das 12 tribos de Israel. São predestinados? Eu não entendo que são predestinados, mas naquele momento Deus vai agir e vai selar aqueles naquele momento que são fiéis, aqueles que perceberam, compreenderam, não é esse o caminho, esse anticristo aí, essa situação. Deus vai colocar sobre eles um selo, uma marca, e eles vão pregar o evangelho. Uhum. Por isso que eu falo que a igreja nesse momento não vai estar na terra. Eles vão se espalhar e vão começar a pregar o evangelho. Exatamente. E tem também as duas testemunhas depois, não tem? Sim, as duas testemunhas eu entendo que elas chegam antes dos 144 mil, tá? É Elias e Moisés, na sua opinião? Não, então, é uma grande discussão, Elias e Moisés, mas eu entendo que Moisés, eu vou explicar por quê. Eu respeito muitos irmãos que falam, vai ser Moisés. Mas por que eu entendo que não é Moisés? Porque Moisés, ele morreu, a Bíblia fala. Foi bem claro. Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor. Aí nós vamos lá em Hebreus 9, 27, está escrito lá, ao homem está determinado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, nós percebemos que Elias pode ser, porque Elias foi trasladado vivo, Enoque também foi trasladado vivo, mas também não existe assim nenhum texto bíblico que dê a certeza que serão eles, tá? Lá nós vemos em Zacarias que fala sobre as duas oliveiras que estão diante do trono de Deus, que é Josué e Zorobabel. Josué era uma figura, ele era uma autoridade espiritual, um sacerdote, né? Zorobabel, uma autoridade política. Então eu entendo que pode ser até que nesse período Deus vai escolher dentro do próprio Israel, de quem estiver nesse contexto, uma autoridade política, uma autoridade espiritual, quem sabe um sacerdote, um político de Israel mesmo, que Deus abriu os olhos. Tudo isso, esse contexto está ocorrendo mais centralizado lá em Jerusalém, lá em Israel. Com Israel propriamente. Exatamente. Então, as duas testemunhas... Os 144 mil estão espalhados. Estão espalhados, exatamente. E esses 144 mil, eu acredito que vão ser influenciados, inclusive, pelas duas testemunhas. Porque eu entendo que as duas testemunhas, elas vão atuar ali, né, naquele início, né, entendeu? Elas vão falar nos 3 anos e meio, elas vão profetizar durante 1.260 dias. Tá.
1.260 dias. Então, os 144 mil... Então o senhor acha que eles vão estar nos 3 primeiros anos e meio? Eu acredito que sim. As 2 testemunhas? Sim. E os 144 mil viriam depois? 144 mil, eles vêm na sequência. Eles vêm na sequência, porque eles vão ser selados, tá? Vão ser marcados pelo Senhor. O Senhor vai segurar ali, quando começar a segunda fase, que é das 7 trombetas, que vem a grandes juízos sobre a terra, as 144 mil, a Bíblia fala claramente, e depois, capítulo 7, versículo 1, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, espera um pouquinho. Olha só, eu gosto de ser detalhado nessas coisas, né? Olha só, até que haja assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados. Veja que a palavra de Deus aqui é literal, é objetiva, ela está dando para nós o número exato. Muitas pessoas, até um tempo atrás, ainda tem gente que pensa assim, os salvos serão só 144 mil. A pessoa pensava, não é nada disso. Eles serão um povo separado, especial, que vão levar o evangelho, mas o evangelho do reino. Jesus agora, ele já veio, arrebatou a igreja, e agora Jesus vai retornar ainda. Então, as 2 testemunhas aqui, parece que elas são contemporâneas, esses 144 mil, porque está tendo um grande conflito em Jerusalém. Nós vemos que existe um grande conflito em Jerusalém por causa do anticristo. Então, Deus vai abrir os olhos. Deus sempre tem o remanescente, sempre tem aqueles que vão enxergar. Aquilo não tem nada a ver com Pastor, Deus. elas não seriam mortas em praça pública? É um contexto assim, não é? Sim, sim, exatamente. Então, esse é o detalhe. Elas serão, as 2 testemunhas, nós falando das 2 testemunhas, elas vão pregar um evangelho, já que aí eu sou categórico. Não é o evangelho da graça. Por quê? O evangelho da graça, o que é? É amor, é paz. Elas vão, as 2 testemunhas vão pregar de uma forma que também traz juízo. E dentro do contexto que eles estão vivendo, Exatamente. E aqueles que quiserem enfrentá-las vão sofrer juízos. A Bíblia vai sair a fogo da sua boca e vão consumir os inimigos. Essas pessoas serão carbonizadas, aqueles que não aceitarem, que quiserem confrontar as 2 testemunhas. Elas serão, na verdade, imortais. Esse que é o interessante. Ninguém pode matar. Eu fico imaginando, imagine jogar uma bomba nas 2 testemunhas, não vai conseguir matar. Pensa nos nossos armamentos, Sim, do não mundo vão inteiro. Conseguir, porque Deus revestiu elas com autoridade, elas vão se vestir de pano de saco, que simboliza juízo, simboliza humilhação, ou seja, elas vão falar, se arrependam, elas vão pregar, elas vão perturbar o anticristo. Essa é a verdade. Vão perturbar as nações, diz a palavra. Elas vão deixar todo mundo de cabelo em pé, porque elas vão falar as verdades que muita gente não teve coragem de falar. Porque se fosse falar, morreriam. Então elas vão falar coisas que o anticristo não quer ouvir. Então ele vai tentar a todo custo matar, perseguir, não vai ter jeito. Aqueles que quiserem enfrentar diretamente vão morrer. Então, se você perceber, isso não coaduna com aquela teoria que diz que o evangelho, as 2 testemunhas seriam a igreja e Israel. Perfeito, não faz sentido. Por quê? A igreja, lembra de Tiago e João, quando foram pregar lá para os samaritanos juntamente com Cristo, eles falaram com Cristo, vamos pregar lá, Jesus foi com eles. Chegando lá, os samaritanos rejeitaram. Eles não aceitaram o evangelho lá. E o Senhor Jesus ouviu o que dos discípulos? Senhor, vamos orar como Elias, para que desça fogo do céu sobre eles. Olha, eles não estão aceitando o Senhor. Aí Jesus falou, de que espírito são vocês? Não é esse o objetivo da igreja. A igreja é pacífica, pelo contrário. Aquele que perseguiu e continua perseguindo um cristão, o cristão pode ser morto. Como nós temos visto aí, infelizmente, no Oriente Médio, muitos cristãos sendo mortos, muita coisa não é divulgada,
fica Aí fechada. sim a gente pode falar que muita coisa Sim. fica fechada, né? Com pastor? certeza. Tem a média aí, pelo menos na Nigéria eu vi um número uma vez, que 100 cristãos são mortos por causa do evangelho por mês, no mínimo, no mínimo. Então, eu até brinco com o pessoal da tribulação, né? Eu falo, vocês querem mais tribulação? É porque nós estamos aqui. Já não é aqui no Brasil, tá aqui tudo bem, bom, né? mas só que lá para eles já estão em tribulação. Eles estão clamando pela volta de Cristo. Eles estão pedindo, Senhor, volta, tem misericórdia. Mas aí, neste momento, quando a igreja é retirada, aquela graça, o evangelho, digamos assim, que é pregado como hoje, aquele do amor, da compreensão, a coisa vai mudar. Até porque tinha que ter escolhido até ali. A partir dali, exatamente. É como eu falei aqui no popular, né? Usando a gíria, o bicho vai pegar. Pastor, eles têm um prazo, pensando no 144 mil, talvez simultâneos, talvez depois as duas testemunhas. Eu queria só entender, eles têm um período de pregação e depois eles morrem? Sim, as duas testemunhas. Isso. Sim, eles vão pregar durante 1.260 dias. E daí eles vão ser invencíveis por esse tempo, né? Sim, exatamente, serão invencíveis, ninguém toca neles. Está muito clara, a palavra de Deus é muito clara nisso. Ninguém vai conseguir vencê-los, porque vão tentar calar a boca deles. É óbvio, né? Vão tentar parar. Então eles vão ser o centro das atenções ali, vão ser revestidos por Deus. Mas no final, né, a besta que sobe do abismo vai lutar contra eles e vai derrotá-los. É determinado por Deus, porque já se cumpriu aquele período. Porque Deus dá oportunidades a todo o instante. Ninguém vai poder dizer, eu não tive oportunidade. Até essa questão, será que depois que passou o arrebatamento, as outras pessoas vão ter oportunidade? Vão ter, porque elas vão ouvir as duas testemunhas. Esses 144 mil selados, eles serão espalhados, eles vão pregar o evangelho do reino. Então, tudo isso vai dar uma nova oportunidade para as pessoas que estão ouvindo, de terem essa convicção, a salvação somente através de Cristo. Então, quando chegar ao final, vão ser derrotados, vão ser mortos em praça pública, lá em Jerusalém mesmo, e 3 dias eles vão ficar expostos. Então, imagina só toda a terra olhando para aquilo, porque a reportagem, internet, vai ser um alvoroço imenso. Imagina o contexto de rede social, de tudo isso, né? Isso aí vai estar... a gente já vê aí que está ocorrendo, a fusão já ocorreu praticamente da televisão com a internet. Então, tudo, a informação agora é questão de piscar de horas, é instantânea. E eles vão ficar expostos em praça pública e a palavra de Deus fala que eles vão fazer festa. Olha só, essas duas testemunhas, elas eram tão perturbadoras. Assim, por quê? Por causa do pecado da humanidade, que a humanidade estará em total apostasia. Eles estavam incomodando, de fato, né? Exato, incomodando. Como pregador hoje, muitas vezes se você fala certas vezes, você incomoda, as pessoas às vezes dentro da própria igreja do pastor. Se o pastor falar a verdade, o povo dele fica bravo com ele, né? Com certeza, se você falar certas coisas, assim, aberto, direto mesmo, digamos assim, né? Tem pessoas que você chega, você vai devagarzinho. Olha, isso aqui você tem que... Mas se você chegar direto mesmo na pessoa, ela fica nervosa. Ela fala, mas pastor, é a minha vida, me respeita, eu faço o que eu quero. Então, mais ou menos, vocês não vão ter dó. Elas vão falar diretamente. E não tem nada a ver com o evangelho da graça. Pode ver que é totalmente diferente, porque quem resisti-las, quem quiser afrontá-las, bater de frente com elas, será morto. Vai ser morto. Então, quando elas ficarem expostas, esses reinos vão trocar presentes, as pessoas vão fazer festa, vão ficar felizes. Puxa, nos livramos desses dois aí. Não aguentava mais. Eles a perturbaram demais. Então, vai ser aquela festa. Mas no terceiro dia, eu até acho interessante que muito parecido com Cristo, né? Pregou, verdade. Viveu, foi morto, mas no terceiro dia elas vão ressuscitar. Faço até quando eu leio uma comparação. Exatamente. Eu faço essa comparação, percebo que é de propósito com certeza, né? Provavelmente, com certeza, é proposital. Então, elas vão ser arrebatadas aos olhos de todos. Elas vão subir nas nuvens, né? E vai ter um terremoto. Aí eu fico imaginando Israel vendo isso, falando a gente está fazendo a besteira, né? Exatamente. Vai ter um terremoto, 7 mil pessoas irão morrer. Olha só, que é mais um código profético. 7. Na totalidade, 7 mil pessoas irão morrer. E aí eles vão Como a Bíblia é glorificar clara Deus. com os números, né, pastor? Sim. Eu também acho que muitas vezes é literal, sim. Não é literal. Eu também acho. Porque eu entendo, né, respeito quem acha que não é, mas eu entendo que é literal
por que Deus iria se preocupar em falar? Não faria sentido. É igual você falar que 1260 dias, por que Deus ia falar? Deus Ele poderia dá falar, durante um específico, tempo, durante um durante um período. Não, Deus especifica 1260 dias, né? Que elas vão profetizar. Que é o mesmo significado, por isso que são códigos proféticos, porque nós vemos lá em Daniel também. Isso que eu ia falar, os números batem. Quando você lê as 70 semanas de Daniel, que também é difícil de interpretar, mas quando a gente lê, tem até um programa, depois você pode procurar aí no YouTube, que a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel com o pastor José Luiz Moisés. Esses números que o senhor vai trazendo para mim, eu me lembro do programa que eu fiz sobre as 70 semanas de Daniel e como os números eles vão batendo. Principalmente no que diz, muita coisa já aconteceu, no que diz respeito à última semana, que é o que a gente espera, né? Exatamente. Então vão batendo. 1260 dias são iguais 42 meses, tem passagens bíblicas que falam 42 meses, né? E também a mesma coisa de 3 anos e meio. Então, às vezes a pessoa lê, ela fica assim, puxa, mas por que fala de uma forma... São códigos propositais, porque a revelação é dada para quem? Para os verdadeiros discípulos. Verdade. Para aqueles que vão buscar a Deus, buscar o conhecimento. Fala, Senhor, me revela, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ela busca, Deus vai trazendo a revelação, Deus vai dando entendimento, Deus vai dando direção. E foi o caso aí das duas testemunhas. Elas têm um prazo determinado, digamos assim. Então, ninguém vai tocá-las. Ninguém irá tocá-las. Então, quando elas cumprirem esse papel, tudo vai... Satanás pensa que venceu, eu fico lembrando, lógico, do que acontece no dia em que Jesus morre, né? Sim. A impressão que a gente tem, depois a gente pode até fazer um programa falando sobre isso, mas é como se o inferno tivesse vencido, e na verdade não, né? Quem venceu foi Cristo. E é exatamente, as testemunhas morrem, quer dizer, a besta vai matá-las, e ali as pessoas vão fazer festa, tipo, acabou, elas pararam de nos perturbar, mas na verdade não, de novo é plano de Deus, né? Com certeza. Tem um propósito, então o propósito ali é demonstrar que Deus se faz presente, é demonstrar que aquelas duas testemunhas estão executando o juízo de Deus sobre a terra, porque nós vemos muitas coisas que elas irão operar, as duas se transformar água em sangue, fechar o céu. Imagine só uma testemunha falar, o céu vai se fechar agora, não vai mais ter chuva. Você imagine a perseguição, o ódio que aquelas autoridades vão ter delas. Por quê? É inevitável a gente imaginar, não falando que seja ele, mas é inevitável a gente lembrar o que aconteceu com Elias, né? Sim. O ódio que ele despertou por uma profecia que ele fez, Exatamente. Né? E ainda ouviu, você é o perturbador de Israel, né? Exatamente. Acabe e Jezabel queriam matá-la a todo custo. E ele teve que fugir. Então, agora nós vemos o poder das duas testemunhas. Elas não vão fugir. Elas vão ficar ali. E muitas pessoas vão tentar contra elas. E a Bíblia fala que vai sair fogo da boca delas para consumir os inimigos. Pastor, na sua opinião, só para ficar mais claro para mim e para os nossos telespectadores, são contemporâneos as duas testemunhas e os 144 mil ou podem ser datas diferentes? Eu entendo que os 144 mil eles vêm bem no início, bem no início, tá? Porque aqui é bem claro que os anjos, quando vão executar o juízo, eles vão o quê? Ouvir essa Por ordem. enquanto não, até aguarda, sele eles. Mas eles vão ficar, digamos assim, em stand-by, por exemplo, vão ficar ali naquele contexto e as duas testemunhas vão ser mais ativas. Perfeito. Que elas vão ter uma voz muito maior. Muito maior, porque o papel delas vai ser mais, digamos assim, como se fosse um filme. Eles serão os atores principais daquela situação, exatamente. Então eles vão trazer a mensagem de Deus clara. A Bíblia não revela qual vai ser a mensagem. Interessante é isso, né? Mas o mistério de Deus. A gente não sabe qual vai ser o recado, não sabemos, mas eu acredito que vai ser muito claro. Mas infelizmente você sabe, né, já quando o homem está com o coração endurecido, nós podemos lembrar de Faraó. Verdade. Não é verdade? Moisés vinha e avisava, olha, Faraó, deixa ir o meu povo. Ele correu todos os riscos contra o povo dele por causa desse coração endurecido. Exatamente, né? E ele resistiu. Pastor, teríamos vários tópicos para ir falando, né? Mas eu quero já entrar... Antes de entrar na Mulher no Dragão, eu sei que tem algumas pessoas perguntando o seguinte: e quem já morreu, por enquanto? O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, quem não for arrebatado, né, com a igreja, elas vão aguardar. Quem já tinha morrido, por exemplo? Sim, vão aguardar até o final. Se morreu na tribulação, durante a tribulação,
por exemplo, eu acredito que elas serão ressuscitadas no final, tá? No início do milênio ali. No início do milênio, que vai ser quando Cristo vai reinar por 1000 anos. Exatamente, quando Cristo vai reinar por 1000 anos. Agora, muitos da história humana, que morreram durante toda a história humana, muitos serão ressuscitados só lá no trono branco. Agora, peraí, e aquele parente que morreu, por exemplo? Morreu hoje. O parente morreu hoje, morreu com Jesus. Essa pessoa vai ser arrebatada em que momento? Se ela morreu com Cristo? É isso. Sim, ela é arrebatada quando Cristo vem buscar a igreja. Junto com a igreja, Junto com a igreja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Não ignoreis aqueles que dormem, né? Porque quando Cristo vier buscar a igreja, eles ressuscitarão primeiro. E nós iremos ao encontro deles com Cristo nos ares. Vai ser lindo. Eu tenho que ir pro intervalo, pastor. Eu volto te perguntando da mulher e do dragão, tá? Que é outra alusão que a Bíblia faz, que deixa muito ponto de interrogação pra gente. Não sai daí, que daqui a pouco eu tô de volta hoje conversando com o pastor Jonatas Rodrigues, esclarecendo as nossas dúvidas sobre as profecias de Apocalipse. A gente fala sobre o código profético. Não sai daí. Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre o Código Profético, esclarecendo as nossas dúvidas sobre as profecias de Apocalipse, com o pastor e escritor Jonatas Rodrigues, que está aqui no nosso estúdio. Pastor, uma outra referência que a Bíblia faz é sobre a mulher e o dragão. O que isso significa? Sim, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 12 de Apocalipse: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher é Israel, entendeu? A palavra de Deus revela que claramente é uma figura, é mais um código, é que só para quem estuda que Deus vai revelar que a mulher, ela dá a luz a quem? Quem vai reger as nações com vara de ferro? É Jesus. Jesus. Então o dragão, ele fica o quê? Furioso. Porque ele vê que ali já está começando... Faz até uma alusão a quando ele traz a terça parte dos anjos com ele, inclusive, Sim, né, pastor? Sim, exatamente. Então, ele fica furioso porque ele sabe que Cristo vem para vencer, esmagar a cabeça da serpente. Mudar tudo. Então, ele tenta, a palavra de Deus fala que ele vai tentar o quê? Atacar, matar aquela criança. Impedir que a obra se complete. A mulher e a criança serão objeto do ataque de Satanás. Pastor, aí eu quero fazer uma pausa e te perguntar sobre isso. Quando a gente hoje lê a história inteira na Bíblia, mas eu fico imaginando, e aí eu quero falar de maneira literal, o que José e Maria passaram, para que Cristo pudesse nascer de fato. Então a gente tem que pensar que decreto foi feito, situações aconteceram, os reis que foram até ele quase falaram onde ele estava, depois foram dirigidos por Deus a não falar. A situação, e eu queria saber, é uma alusão, inclusive, àquele momento também do nascimento de Cristo? Com certeza, é literal, né? Tanto é que muitas crianças foram mortas. De 2 anos para baixo, Herodes mandou matar todas as crianças, é algo terrível. Tô de 8 meses, eu fico imaginando o tanto que Maria teve que andar com o bebezinho dela prestes a nascer, né? É Jesus? É Deus que ia nascer? Ok, mas fica imaginando uma mulher com seu bebezinho que ia nascer. E naquela época, né, tinha que se andar muito, o desconforto de repente estar em cima de algum animal. Para eles, com certeza, não foi fácil. Satanás estava com total ira tentando acabar com as chances de Jesus nascer, né? Exatamente. O objetivo dele era aquele. Era acabar com toda a esperança da humanidade que estava justamente em Cristo, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que a humanidade aguardava, que foi prometido lá em Gênesis. Jesus, Deus falou, né, da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Desde lá essa promessa já existia, né? Se eu não me engano, capítulo 3, né? Exatamente. Então, tudo isso foi profetizado. E nós vemos interessante já que Satanás conhece as profecias.
Ele conhecia, não ignora, ele sabia, né? ele não ignora. Então ele tem o objetivo que é de impedir que as profecias se cumpram. Ele tinha uma noção do tempo em que Jesus deveria nascer, tanto que ele tentou frustrar esse propósito. Exatamente. Né? Ele só não conhece com exatidão. Ele não tem. Por isso que Deus venceu. São né? segredos divinos, né? Deus tem seus segredos, então Deus não revela justamente para que ele haja de uma forma que surpreenda. Então, tudo isso estava oculto. Satanás não conseguia entender, ele não conseguia compreender. Até mesmo o sacrifício de Cristo ele não conseguia entender, compreender. Ele achou que matando a Cristo ele iria impedir, resolver o seu problema, que era impedir que Cristo viesse a reinar. Mas tudo isso já estava previsto por Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E nós vemos que neste momento aqui também, Israel, quando ocorre essa situação que Apocalipse fala, aqui no capítulo 12, Israel vai ser perseguido também. Agora, pastor, uma pergunta. Vai existir de fato um dragão? Vai existir de fato uma mulher? Essa simbologia vai existir na Terra? Ou é apenas uma explicação do que a gente está falando aqui? Qual que é a sua opinião sobre isso? São códigos, justamente, são os códigos do Apocalipse que são revelados, são códigos proféticos que nos levam a entender. A mulher é Israel. Essa mulher vai existir de maneira literal? Essa mulher é Israel, pronto, não, é né? Israel. Essa é a pergunta. É Israel. Não, é Israel. É um apontamento para Israel e Sim. Satanás com muito ódio dela. Exatamente. Né? Israel vai ser odiado, já é odiado. Mas só que interessante, Jaque, se você notar, o foco de Satanás, neste momento, está na igreja. Porque quem está atuando na terra, pregando o evangelho, levando Cristo às nações, é a igreja. Perfeito. Mas nós notamos que neste momento que a igreja não se faz mais presente, ele volta o foco para Israel. E nós vemos aqui que no capítulo 12, versículo 6 diz claramente, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Está justamente designando a segunda metade, mais 3 anos e meio. A última metade da grande tribulação, que vai ser o final da grande tribulação. Então, aqueles que ouviram, lembra que Cristo advertiu lá em Mateus 24? Aqueles, quando vocês virem, né, a desolação, a abominação dentro do templo, sem introduzir no templo, fujam para o deserto. Quem estiver no telhado não volte para casa. Então, nós vemos que... E vai haver uma fuga de fato, né, pastor? Vai haver uma fuga de fato. Por quê? Porque o anticristo vai se revelar claramente. Israel vai entender o que está acontecendo nesse final. Israel vai ver aquilo e vai ver o ódio. Na verdade, aquele suposto Messias, que o anticristo é o quê? É um falso Cristo, na verdade, um falso Messias. Ele vai se revelar. Ele vai mostrar quem ele é. E aí ele vai automaticamente, simultaneamente, revelar o ódio que ele sente por Israel. E aí, eles poderão se converter? Israel se converterá, pastor? Sim, Israel vai ouvir. Porque existe um grande propósito de Deus com Israel, Existe, né? Com certeza. O propósito de Deus para Israel é muito grande. Então ele vai fugir para o deserto e Deus vai preparar ali, alimento. Aí, vai supri-los, né? Vida. Eu penso assim, vai ser como se fosse um arrebatamento horizontal. Vão estar ali na terra ainda. Olha só que a palavra de Deus fala claramente que vai ser tão assim grande a fúria do dragão, que vai ter uma batalha no céu. Vai ter uma batalha no céu. Miguel e seus anjos vão batalhar contra ele. A palavra de Deus fala claramente aqui, batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada a salvação, força, o reino do nosso Deus. E porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 12: pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que habitais na terra, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, ele já sabe, só tem mais 3 anos e meio. Então eu vou fazer todo o mal que eu puder, porque na verdade Satanás conhece a profecia, ele sabe que é o fim dele. Sim. Mas ele vai fazer tudo o que ele puder
Para levar o máximo de pessoas com ele, né? Porque a porta para ele já se fechou há muito tempo. Ele não tem mais como ser salvo, né? Nem ele nem os demônios. Mas ele vai não lutar tem mesmo redenção, assim, né? Mas ele vai lutar para levar o máximo de pessoas com ele, porque o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Pastor, por causa do nosso tempo, eu não quero deixar o nosso público sem o entendimento. Acontece essa luta, Sim. e aí? Israel foge para o deserto, lá é alimentado durante todo esse período, 1260 dias, tá? Então, nesse período, o anticristo vai estar, o quê? Reinando. Ele já se revelou, aí ele vai... Muitos vão aceitá-lo, muitos vão adorá-lo, né? Aí a gente entra a história lá da marca, né? Da besta, que muitas pessoas vão receber, vão adorar voluntariamente, aqueles que terminarem aceitando. Mas no final desse período tribulacional, ocorre o retorno de Cristo com a igreja. E aí, como é que vai ser isso, pastor? Aí vai ser terrível, porque Satanás vai estar tão furioso contra Israel que muitos israelitas, alguns vão apostatar, vão aceitar, né? Outros não, vão resistir, vão continuar resistindo. Mas ele vai convocar as ações contra Israel e vão cercar a cidade santa, diz a palavra de Deus. Nesse período são os dias terríveis, dias de angústia. Imagina todas, eu acredito que seja alguma coisa assim, pastor, o senhor me corrija. Todas as outras nações contra Israel, vai ser mais ou menos Israel, isso, né? Exatamente. O ódio, né, contra Israel, né, a gente sabe porque elas estão movidas por Satanás e seus anjos, suas forças malignas, e eles vão tentar destruir Israel, mas vai ser derramado sobre Israel um espírito de súplica. Deus é misericordioso. Israel já ouviu, por isso que a importância aí... É por isso que a gente diz, né, pastor? Não vai ser a mesma atuação, mas Deus vai continuar atuando. Porque como é que pode, né? Deus vai continuar atuando. Deus não abandona. Não. Já que Deus ama o homem, Deus ama a humanidade. Então o que Deus quer, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então sempre Deus vai dar uma nova oportunidade até que a profecia se cumpra. Então nesse período Israel vai clamar. Eles vão clamar, vão levantar um clamor. E diz a palavra de Deus que Cristo vem. Amém? Cristo vai descer. A palavra de Deus fala aqui num cavalo branco, né? Vestido com a coroa. Agora é ele no cavalo branco. Exatamente, agora é ele. Na sua cruz está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele a gente, vem vencendo. Eu creio que a igreja vem junto. Eu também. Eu creio que a igreja vem junto, porque... A gente já imaginou, mas não dá para imaginar, né? Não, porque é muito algo, mais do que a gente imagina, É algo né? tremendo. A igreja desce junto com Cristo, porque eu acredito que a palavra de Deus revela isso, né? Já que aqui, se nós vemos aqui o capítulo 19... E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, que verdadeiros são os seus juízos. Nós vemos que aqui no versículo 11, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça, os seus olhos eram como chama de fogo, na sua cabeça havia muitas diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, ou seja, os exércitos do céu. Eu acredito que quando se fala aqui do vestido de linho branco e puro, são os remidos. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque eles vêm com Cristo, a promessa de Cristo, que é estabelecer o reino literal. Eu creio, isso pode ser para um tema futuro, né? No reino literal de Cristo. Eu acho que milenial. a gente vai se surpreender sim, mas eu também acho que isso aí é literal. Eu acredito também. Eu gosto de pensar assim. E eu te digo um negócio, vai ser melhor ainda do que isso que a gente está imaginando, né, pastor? Com certeza. Vai ser daí para muito mais, A gente não imagina como será. E aí é uma vitória, né, pastor? Aí Cristo vem e a palavra de Deus fala claramente que ele, olha só, é a batalha do Armagedon que vai ocorrer. Entendeu? Então, claramente aqui, e vi um anjo que estava sentado no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde a juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tributos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e sobre aqueles que se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E diz a palavra aqui que a besta
e os reis da terra e seus exércitos reuniram-se para fazer guerra àquele que estava se assentado no cavalo. Então, ou seja, eles estavam reunidos para fazer guerra contra Cristo. E a palavra de Deus fala que ousadia, Cristo né? vai destruir todos esses exércitos, vai vencê-los e Israel vai viver as promessas de Cristo. que Cristo Agora, prometeu. pastor, outra pergunta, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, porque a gente não tem muito tempo, mas eu queria entender o que acontece no milênio e o que acontece pós-milênio. Explica essa história pra gente. O milênio, já que será um reino de Que paz. ele se inicia aí, se Sim. inicia nesse momento. Exatamente, será um reino de paz. O que aconteceu com Cristo- Satanás nesse momento? Satanás vai ser aprisionado, diz a palavra de Deus, ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Então eu entendo também que é literal. Teve um período que a igreja entendia, lá naquele período da reforma, quando teve aquele grande ápice da igreja, grandes homens de Deus acharam que olha, já estamos vivendo o reino milenial. Mas aí quando veio a primeira guerra, a segunda grande guerra, eles perceberam que não era bem aquilo, que ainda essa profecia não estava se cumprindo. Mas vai se cumprir no momento certo, e Jesus fala claramente que ele vai reger as nações com vara de ferro. A gente pode imaginar Jesus mesmo convivendo na terra com a gente, é isso, né, pastor? Exatamente. Ele vai reinar sobre as nações lá de Jerusalém. E Coisa anualmente, E todos a gente vai os estar reinos- espalhado pela terra. Sim, exatamente. É o que eu falo. Por isso que existe aí um diferencial das promessas de Deus para Israel e das promessas para a igreja. A promessa de Deus para Israel, desde Abraão, é que essa terra é sua. Você vê que Israel até hoje luta. Em 1948 Israel foi restaurado. Se tornou nação novamente, mas as lutas não Exatamente. pararam As até lutas hoje. não pararam. Nós vemos que hoje parece que temos lá em Israel em torno de 5 milhões e meio de judeus, né, que já retornaram. Porque eles ainda estavam, mesmo depois de 1948, eles seguiram espalhados, muitos deles, né, pastor? Exatamente. Muitos ainda estão retornando. Aliás, bom, ouvi falar que já houve um anúncio para que todos voltassem, né? Exatamente. Ouvi falar desse anúncio, o que é mais um sinal da volta de Cristo se aproximando, É né? verdade. Inclusive tem um movimento que eles já estão se preparando para a reconstrução do templo. Isso aí pra gente. Gente, quando começar a reconstrução do templo, você pode ter certeza que isso aí é um sinal. É Não é verdade? Eles estão enviando muito recursos, judeus espalhados pelo mundo, muitos estão enviando recursos. Juntando dinheiro mesmo para isso, Juntando né? dinheiro para isso. Pastor, vamos lá. Peraí, senão eu tenho tanta pergunta pra fazer ainda. Nesse milênio, fim desse milênio. Então tá, nesse milênio, Cristo vai reinar, nós vamos viver bem, em paz, mas a besta tá presa. Sim, quem está preso é Satanás, né? Satanás está preso. Sim. O que acontece no final do milênio? No final do milênio, o que acontece? As nações... Satanás é solto. Tem outra batalha, né? Sim, e ele vai o quê? Convence muitas nações a se voltarem contra o Cordeiro. Sabe o contra que eu Cristo. percebo também aí, pastor? Temos nós, eu queria que se desse rapidinho para o senhor explicar para nós. Nós já fomos arrebatados, ok. O nós que eu digo é a geração do arrebatamento, né? Ou Sim. aqueles que já estavam mortos, ok, beleza, corpo glorificado. Certo. Mas tem todos aqueles da tribulação, que se Sim. converteram ou que não morreram, que ficaram. Sim. E aí, esses poderão ser tentados por Satanás, provavelmente. É isso, né, Exatamente, pastor? são essas pessoas. Porque Nós já somos salvos. nós já somos salvos. Quem foi arrebatado e desceu Cristo foi glorificado, já Já está é corpo no estado glorificado de e tudo mais. perfeição, vai habitar na terra E normalmente. Satanás vai conseguir persuadir um pouco de gente. né? Vai conseguir. A Bíblia fala aqui, olha, no capítulo 20, versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha isso. É muita gente. Muita gente. Imagine 1000 anos, Jack. 1000 anos. Na sua opinião, pastor, vai continuar a reprodução? A gente, Sim. obviamente a gente não, mas aqueles que As não pessoas- foram sim, arrebatados vão continuar. vão morrer também, vão... Sim, eles vão viver muito, né? Vão viver muitos anos. A Bíblia fala, eu não me recordo da passagem exata, mas tem uma passagem que fala que eles vão viver muitos anos. Não vai ser como hoje, que vive Talvez pouco. como era antigamente, Talvez, de novo, né? a gente é um mistério, mas pode ser que quem sabe vivam aí 300 anos, 500 anos, até mais, entendeu? Vão ser, e olha só o que fala, vai ser como a areia do mar para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou, a palavra fala. Então Deus vai... Eles vão tentar, mas é Tipo óbvio assim, que já perderam. Deus
Falou, puxa vida, dei todas as oportunidades, todas as chances. E ainda Veja assim aí escolheram que errado. a misericórdia de Deus, ela... Imagina que deve ser esses 1000 anos, deve ser fantástico. E ainda porque assim... eles vendo Cristo administrar a terra com perfeição. Imagine já que a economia, Imagina. tudo perfeito, ninguém vai passar Boa fome. distribuição de renda correta, né? Exatamente, justiça social perfeita. É tudo isso que Cristo vai fazer. Tudo isso que a humanidade está buscando, não é isso? Todo mundo clama contra as autoridades. Provavelmente com tudo que a gente tem, pastor, o senhor acha que vamos continuar tendo internet? Sim, Tudo isso continua? eu acredito que sim. Como é nessa terra porque hoje. A única coisa é que Cristo vai reger com vara de ferro. Então, o ser humano não vai poder fazer o que ele que quer. acha que é certo na cabeça dele. Vai ter um mistério também. Como vai ser regido, né? São mistérios. Então, a gente precisa observar os critérios de Deus. Não temos como prever como será. Mas vai ser com justiça. Ninguém vai ser prejudicado. Vai ter justiça social, justiça plena. A única coisa é que vão ter que obedecer a Deus. E eu creio que aí que é o calcanhar de Aquiles de alguns. E Satanás vai entrar nesse momento, né, no final, para convencê-los. Olha, talvez persuadi-los, esse Cristo aí não é o que vocês querem. Eu quero trazer para vocês algo diferente. Liberdade, autonomia. Eu fico imaginando que ele esse diga negócio algo de assim. ficar submetendo a Deus. Mais ou menos o que ele fez lá no Jardim do Éden. O que ele fez com Eva. Estava tudo o que ele perfeito, deve ter feito com estava? os anjos também. Também. Estava tudo perfeito. Por que eles precisavam mais, né? Mas só que ele vem sempre, a Bíblia está clara aqui, vai enganar. Eu tenho que ir para o break e voltar para finalizar, pastor, mas eu quero te deixar algumas perguntas. O que acontece depois do milênio e vai existir de fato o inferno ou simplesmente tudo vai ser aniquilado, destruído? Qual que é o seu entendimento? Peraí que o senhor já me explica, eu vou para um break e já volto. Temas Bíblicos está de volta com o pastor Jonatas Rodrigues. Eu gosto também de uma polêmica, gente, por isso que eu fiz essas perguntas no bloco anterior, mas eu quero saber a opinião do pastor. Pastor, explica pra gente o que acontece então no fim do milênio, após esses que se levantam e são exterminados, né? Certo. O que acontece nesse momento, pastor? Então, nesse momento, a palavra de Deus fala claramente que o diabo que os enganava, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta que já estavam lá. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então essa história que alguns acreditam, e com todo respeito, né, sobre a aniquilação, tá diferente aí o que tá dizendo, Sim, né? Eu não entendo aqui em nenhum momento que vai ser aniquilado, vai ter um atormento para todo sempre, a Bíblia está falando. E depois disso vai ter o grande trono branco. Olha só. Aí, o julgamento está onde, pastor? Aqui está falando nesse momento. E viu um grande trono branco, né? E o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos. Esses são aqueles que eu disse que morreram muito tempo atrás, que não participaram desse período, né? Nem são da igreja e nem do período da tribulação, mas de toda a história da humanidade, nesse momento eles vão ser julgados. E a palavra está falando claramente, viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram seus livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que aí a gente não está falando do nosso período de graça, Exatamente. A gente está falando desse período anterior. Eles vão ser julgados pelas obras e deu mar os seus mortos. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, enxofre, que esta é a segunda morte. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, então, aqueles que foram julgados e foram condenados vão ser lançados também no inferno. Então, se a gente analisar, vão ficar para sempre no inferno. Vai ser para sempre, é o que a palavra pastor, fala. E depois disso, o que acontece com aqueles que... Novos céus e nova terra. Vai ser lindo. Então, Chegou Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo. Então, aí nós vemos aqui uma descrição que é longa, né, da cidade santa que desce de Deus, adornada. Então vai ser maravilhoso. Tudo geograficamente vai ser aqui na Terra? Então, ou a gente não sabe existe disso? uma grande discussão.
Eu acredito que inclusive essa descrição da cidade é simbólica, eu acredito. Que ela é simbólica, é só para a gente ter uma nuance. De novo, também dentro do que João podia escrever a ali, visão né? que ele teve aquela revelação. Imagine Deus mostrando tudo aquilo para ele anotando tudo. Você fica imaginando João, na época dele, entrando aqui no estúdio, por exemplo, né? Como é que ele descreveria as câmeras, Você vê um LED? A nossa dificuldade, não é verdade? Né, de expressar. Como se a gente voltasse alguns anos e visse, a gente perguntaria, mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Né? A gente talvez tenha uma ideia de como vai ser, né? Exatamente. Ele passa, assim, uma ideia geral, né? Ele passa assim, olha, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E Deus fala aqui, eis que faço nova todas as coisas, e disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ai, então, que pena que a gente chegou ao fim, mas eu acho que a gente encerra tão lindo, né, com essas palavras. Pastor, baseado em tudo o que a gente conversou aqui, talvez tenha alguém nos assistindo que não acredita em nada disso, não acredita em salvação, ou enfim, que é cristão, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Qual que é o recado final que o senhor deixa para os nossos telespectadores? O recado que eu deixo para os nossos amados telespectadores é que nós devemos nos preparar para nos encontrar com Deus. Todos nós estamos aqui de passagem e a palavra de Deus fala que o único caminho é Jesus Cristo. Amém. Então, se você quer ter essa certeza, essa convicção de vida eterna, de estar com Deus para sempre, meu irmão, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador e você vai ter essa garantia dada pelo próprio Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. As profecias bíblicas, todas, a maioria delas se cumprem literalmente, como a própria vinda do Messias se cumpriu literalmente. Então, tudo que está profetizado no Apocalipse, muitas delas vão se cumprir também. Então, meu irmão, aceita Cristo e tenha a certeza de vida eterna. Ai, que bom te receber aqui, pastor. Deixa eu mostrar 2 dos livros. Um é A Vida Abundante. E o outro que eu já vou mostrar. A Vida Abundante fala do quê, pastor? Vida Abundante fala sobre a transformação na vida do homem após receber a Cristo, né? Que ele falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A gente fala sobre como a gente pode falar mais do Evangelho. Presentear com livros é uma ótima saída também, verdade, né, pastor? É verdade, é muito importante. Não só para o nosso entendimento, mas para poder abençoar as pessoas com também, certeza. Né? E algo que eu falo que eu até uso agora para estudo também, né? Que é o Código Secreto de Enoque. Fala dele também. O Código Secreto de Enoque é um livro inspirado, Deus me deu uma inspiração para escrever esse livro. A gente vem lá de Gênesis trazendo sobre a vida de Enoque, como Enoque é um antítipo da igreja, né? Antítipo da igreja. Então a gente vê na transformação da vida de Enoque similar à nossa. Então é muito interessante. Perfeito, pastor, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui novamente. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 9 8425 0267, 0 operadora 11 9 8425 0267. Tem também o e-mail que é jonatasrodrigues.juridico@gmail.com, certo? Exatamente. Obrigada, pastor. Uma ótima noite, viu? Para mim foi uma alegria. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua audiência, por ter acompanhado o programa e te lembrar que além de assistir de maneira simultânea o programa, se você não sabia, agora você está sabendo, você pode assistir o programa quantas vezes você quiser, porque depois que esse programa acaba, ele vai lá para o nosso canal do YouTube e você pode assistir de novo, compartilhar. Eu tenho certeza que esse programa é um programa para a gente assistir de novo. A gente estava até falando aqui nos bastidores com a equipe, vou assistir esse programa, porque vale a pena assistir de novo. Se você perdeu algum pedacinho, quer anotar alguma referência bíblica, assim como todos os programas, né? Porque sempre no Temas Bíblicos tem as referências que você pode anotar, então você vai poder assistir quantas vezes quiser e compartilhar. Para ficar mais fácil, tem um vídeo te explicando exatamente como é que você vai fazer. Dá uma olhada. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Olha só, gente, facinho de você ficar conosco, interagir,
muito, muito mais, tá? Deixa eu só finalizar com o pastor Jonatas aqui, que eu tava falando com ele. Pastor, quem quiser fazer uma visita à igreja? É na Rua do Carmo, número 71, aqui no centro de São Paulo, ao lado do Poupa Tempo, Igreja Maravilha de Jesus. Obrigada mais uma vez, viu? Uma ótima noite. Obrigado. Bom, a gente continua se falando então através das nossas redes sociais, tá? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te encontro semana que vem aqui no Temas Bíblicos e segunda-feira no nosso programa às 12h05 da tarde. Até lá, tchau!